Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde a desigualdade social e o preconceito racial são onipresentes, Aisha, uma mulher negra de 40 e poucos anos, leva uma vida modesta como faxineira em um bairro rico. Em uma noite gelada de inverno, ao voltar para casa após um longo dia de trabalho, ela faz uma descoberta que vai virar sua vida de cabeça para baixo. Enquanto vasculhava uma lata de lixo atrás de um restaurante de luxo, Aisha encontra um bebê branco abandonado, enrolado em cobertores sujos. Dividida entre o choque e a compaixão, ela decide levar o bebê para sua casa. Aisha volta para casa com o coração pesado, carregando delicadamente o bebê encontrado em seus braços. A noite está escura e fria, mas um brilho de luz em seus olhos, mais brilhante que a neve brilhando sob os postes de luz, guia seus passos. Ela finalmente entra em seu modesto apartamento, na esperança de que o peso desse segredo não perturbe demais sua vida já frágil. Assim que abre a porta, ela ouve os sons familiares de casa, o crepitar do aquecedor e a televisão ao fundo. Seu marido, Malik, está sentado no sofá, assistindo a uma partida de futebol. Ele se levanta ao ouvir a entrada e se aproxima com um sorriso cansado. Aisha, você chegou tarde em casa hoje à noite, disse Malik, dando-lhe um beijo na bochecha. Gui, o que você está segurando aí? Aisha hesita por um momento, com medo e determinação misturados nos olhos. Ela coloca o bebê delicadamente sobre a mesa e o cobre com um cobertor limpo que trouxe. Malik se inclina para ver melhor, com as sobrancelhas franzidas de preocupação. É um bebê, Malik, disse ela finalmente, com a voz trêmula. Encontrei-o numa lata de lixo. Malik fica paralisado, incrédulo. Seus olhos se movem do bebê para Aisha, tentando entender. O quê? Mas, por que ele pergunta com a voz cheia de confusão e raiva? Por que você o trouxe aqui? Aisha se aproxima do marido, tentando acalmar suas emoções. Ele precisava de ajuda, Malik. Estava sozinho, abandonado na rua. Eu não podia deixá-lo ali. Mas o que vamos fazer? Pergunta Malik com a voz endurecida. Já estamos com dificuldades para sobreviver. E por que um bebê branco? O que as pessoas vão dizer? As palavras de Malik eram carregadas de julgamento, e Aisha sentiu um nó de ansiedade se formar no peito. Ela sabia que aquela situação colocaria o casamento e o relacionamento deles à prova. Eu entendo, Malik. Sei que é difícil aceitar, mas temos que fazer o que é melhor para essa criança, disse ela determinada. Eu não queria que ninguém mais o encontrasse, alguém que talvez não o tratasse com compaixão. Malik olha para o bebê, cujos olhinhos parecem fitar o teto com uma curiosidade inocente. Ele suspira profundamente e suas feições relaxam ligeiramente. Certo, Aisha, disse ele finalmente com a voz mais suave. Vamos ficar com ele por enquanto. Mas teremos que encontrar uma solução. Os dias que se seguiram à chegada do bebê, a quem Malik e Aisha decidiram chamar Nicholas, foram repletos de desafios inesperados. Aisha, embora ciente das dificuldades que viriam, não estava preparada para a intensidade dos olhares e sussurros que cercariam ela e sua família. Desde a primeira manhã, quando Aisha leva Nicholas para passear pelo bairro, ela sente os olhares dos vizinhos. Mulheres paradas nas portas interrompem a conversa para olhar fixamente para o carrinho de bebê em que Nicholas descansa. As mais corajosas ousam fazer perguntas sem convicção, com a voz cheia de desconfiança. Esse é seu filho? Pergunta uma vizinha com um tom enganosamente leve, mas com os olhos cheios de dúvida. Sim, é Nicholas, responde Aisha calmamente, sentindo o peso de julgamentos não ditos. Sussurros perseguem Aisha e Malik por onde passam. No mercado, os comerciantes os encaram, às vezes hesitantes em atendê-los imediatamente. Os clientes cochicham entre si, lançando olhares furtivos para o casal e seu bebê. Aisha tenta se manter firme, mas cada comentário sussurrado, cada olhar desconfiado, pesa sobre ela. Um dia, ao retornar das compras, Aisha ouve uma conversa entre duas vizinhas. Escondidas atrás de uma parede, elas conversam sem saber que ela as ouve. Aposto que roubaram. Quem já viu uma família negra com um bebê branco? Disse um deles, com a voz carregada de desconfiança. Deve ser uma história obscura. Talvez estejam escondendo alguma coisa, responde o outro. Aisha sente o coração afundar, mas continua seu caminho, com o olhar fixo à frente. Ela se recusa a ceder, mesmo que essas palavras queimem sua alma. Malik, por sua vez, é mais pragmático. Ele tenta acalmar a ansiedade de Aisha dizendo-lhe que o tempo acabará silenciando os rumores, mas ele também não está imune aos olhares acusadores e às palavras duras. Apesar dos sussurros e preconceitos que o cercam,
Aisha decide proteger e criar Nicholas como se fosse seu próprio filho. Ela o banha em amor, oferecendo-lhe carinho e ternura que transcendem a cor da pele. Para ela, o verdadeiro valor de uma família reside no amor e no apoio, não na aparência ou nas expectativas da sociedade. Com o passar dos anos, Nicholas cresce sob o amor e a proteção de Malik e Aisha. Agora com 5 anos, ele é uma criança cheia de curiosidade e alegria, sempre em busca de descobertas. Com seus cabelos loiros bagunçados e olhos azuis brilhantes, ele se destaca na vizinhança, mas isso não parece incomodá-lo. Para Nicholas, Malik e Aisha são seus pais, e a casa deles é seu refúgio. Nicholas começa a explorar o mundo ao seu redor com fascínio sem limites. Todos os dias ele segue Malik e Aisha por toda parte, observando e imitando cada movimento deles com admiração inabalável. Seja Aisha cozinhando na pequena cozinha do apartamento ou Malik consertando algo na sala de estar, Nicholas está lá ao lado deles, tentando reproduzir suas ações com a mesma precisão. Certa manhã, enquanto Aisha preparava o café da manhã, Nicholas irrompeu na cozinha, com suas mãozinhas segurando uma colher de pau que encontrara na gaveta. Ele a brandiu orgulhosamente na frente de Aisha. "Mãe, eu vou te ajudar", ele exclama com um sorriso radiante. Aisha ri baixinho do entusiasmo do filho. Ela se inclina para beijá-lo na testa antes de lhe entregar uma pequena tigela de farinha. "Claro, querido", disse ela, carinhosamente. "Você pode começar misturando isso." Enquanto cozinham juntos, Aisha observa Nicholas com um orgulho silencioso. Apesar dos olhares e comentários de alguns vizinhos, ela sabe que fez a escolha certa ao criar Nicholas como se fosse seu próprio filho. Sua determinação em lhe proporcionar um lar amoroso nunca vacilou, mesmo nos momentos mais difíceis. Malik, por sua vez, está cada vez mais apegado a Nicholas. Às vezes ele o leva para passear no parque, onde passam horas jogando bola ou correndo entre as árvores. Nicholas frequentemente imita Malik, tentando andar do mesmo jeito ou repetindo suas expressões favoritas. Malik não consegue deixar de sorrir ao ver o quanto Nicholas o admira. Certa tarde, enquanto os três estavam no parque, um grupo de crianças da vizinhança se aproximou de Nicholas. Primeiro, olharam para ele com curiosidade, depois uma delas, mais velha, perguntou abruptamente: "O porquê você está brincando com eles? Eles não são seus pais verdadeiros, são?" Nicholas franze a testa, confuso com a pergunta. Malik, que ouviu, levanta-se e caminha calmamente em direção às crianças. "Nicholas é nosso filho", disse ele com uma voz firme, mas gentil. "Não importa o que você veja, uma família é muito mais do que a cor da pele. O que importa é o amor e o respeito." As crianças, um pouco intimidadas pela presença imponente de Malik, acabam se afastando, deixando Nicholas com os pais. Malik se ajoelha diante de Nicholas, com as mãos apoiadas nos ombros da criança. "Sabe, Nico", ele começa, "sua mãe e eu te amamos mais do que tudo. Não importa o que digam, você é parte da nossa família. Nunca se esqueça disso." Nicholas, com sua inocência infantil, sorri e acena com a cabeça. "Eu sei, pai", ele respondeu simplesmente antes de se jogar nos braços de Malik. Aisha se junta a eles com os olhos brilhando de emoção. Ela sabe que os desafios só aumentarão à medida que Nicholas crescer, mas está disposta a fazer qualquer coisa para mostrar a ele que o verdadeiro valor de uma família não está nas aparências, mas no coração. 10 anos se passaram, e Nicholas tinha agora 15 anos. Ele havia se tornado um adolescente próspero e saudável, e a família de Aisha e Malik representavam um lar seguro e amoroso para ele. Os preconceitos sociais que antes os pesavam começaram a desaparecer gradualmente. Vizinhos e moradores do bairro se acostumaram com a presença de Nicholas, e alguns até começaram a aceitá-lo como um dos seus. No entanto, a questão de suas origens continuou a assombrar Nicholas à medida que ele envelhecia. Aos 15 anos, Nicholas se viu cada vez mais confrontado com perguntas que não conseguia ignorar. Por que ele era branco se seus pais, Aisha e Malik, eram negros? De onde ele realmente veio? Essas perguntas estavam sempre presentes em sua mente, mesmo que Aisha e Malik tivessem feito de tudo para lhe oferecer amor incondicional. Certa noite, enquanto os três se sentavam para jantar, Nicholas respirou fundo e quebrou o silêncio. "Pai e mãe, tenho uma coisa para perguntar a vocês", ele disse hesitante. Aisha e Malik trocaram um olhar, entendendo imediatamente a gravidade do que Nicholas estava prestes a dizer. "Claro, querida", respondeu Aisha com a voz suave. "O que está te incomodando?" Nicholas largou os talheres e olhou para os pais com uma determinação que eles nunca tinham visto antes. "Preciso saber de onde venho. Por que sou diferente? Por que minha pele é branca e a sua negra?" Um silêncio pesado pairou sobre a mesa.
Malik, que sempre temera aquele momento, pegou a mão de Aisha e se virou para Nicholas. Nicholas, meu filho, sabíamos que esse dia chegaria, começou ele suavemente. Esta não é uma conversa fácil, mas você merece saber a verdade. Aisha sentiu as lágrimas brotarem, mas se forçou a permanecer forte por Nicholas. Respirou fundo antes de começar a história. Nicholas, 15 anos atrás, eu te encontrei abandonado em uma lata de lixo no meio do inverno. Você era um bebê sozinho e vulnerável. Não sabíamos de onde você vinha, mas sabíamos que tínhamos que te proteger, te amar e te dar um lar. Foi por isso que te criamos como se fosse nosso filho. Nicholas ouviu em silêncio, com os olhos marejados de lágrimas. Ele sempre soube que havia algo diferente, mas ouvir essa verdade foi devastador. Então, meus pais biológicos, eles não me queriam? Ele perguntou com a voz embargada. Aisha se levantou e correu para pegar Nicholas em seus braços. Não sabemos por que te abandonaram, mas o que sabemos é que você é nosso filho, Nicholas. Nós te amamos mais do que tudo, e nada jamais mudará isso, ela sussurrou em seu ouvido. Malik se levantou e colocou uma mão reconfortante no ombro de Nicholas. Não conhecemos seus pais biológicos, mas somos sua família. E sempre estaremos ao seu lado, não importa o que aconteça. Nicholas, embora profundamente perturbado, sentiu uma onda de conforto ao ouvir as palavras dos pais. Percebeu que, embora suas origens fossem um mistério, o amor que recebia de Malik e Aisha era muito real e inabalável. Dias, semanas e meses se passaram. Nicholas nunca parou de pensar em suas origens, mesmo fazendo o possível para viver o presente plenamente com Aisha e Malik. No entanto, um evento inesperado interrompeu essa paz frágil. Certa manhã, quando Nicholas voltava da escola, encontrou um velho sentado em frente à porta de casa. Parecia cansado, suas roupas estavam gastas e usava um chapéu velho que lhe escondia parcialmente o rosto. Ao ver Nicholas, levantou-se com dificuldade e chamou-o com a voz trêmula. Ô Nicholas! Surpreso, Nicholas parou de repente. Como aquele homem sabia o nome dele? Quem é você? Nicholas perguntou, desconfiado mas intrigado. O homem sorriu tristemente e tirou o chapéu, revelando um rosto marcado por anos e dificuldades. Meu nome é Anthony e sou seu avô. O choque dessa revelação deixou Nicholas sem palavras. Ele estava incrédulo e dominado por uma onda de emoções conflitantes. Meu avô? Mas como isso é possível? Anthony suspirou profundamente, seus olhos tristes fixos em Nicholas. É uma longa história, meu rapaz. Uma história que você precisa ouvir se estiver pronto para ouvir. Nicholas, embora perturbado, sentiu uma curiosidade irresistível. Abriu a porta da casa e convidou Anthony a entrar. Sentado à mesa, Anthony começou a contar a história da família biológica de Nicholas. Explicou que sua mãe, Cecily, fora forçada a abandoná-lo devido à pressão familiar. Sua mãe, Gabrielle, avó de Nicholas, era uma mulher orgulhosa e cruel que não suportava a ideia de sua filha ter um filho com um homem pobre, um simples vendedor ambulante. Quando sua mãe foi injustamente condenada por um crime que não cometeu, Gabrielle viu isso como uma oportunidade de se livrar de você, disse Anthony, amargurado. Ela te jogou fora como se você não valesse nada. Mas sua mãe sempre te amou, Nicholas. Ela nunca parou de pensar em você, mesmo atrás das grades. Nicholas ouvia com o coração pesado. Sentia raiva e tristeza ao mesmo tempo. Sua mãe havia sido separada dele, não porque não o amasse, mas porque fora vítima de uma injustiça. E agora? Onde ela está? Perguntou Nicholas com esperança na voz. Ela ainda está na prisão, respondeu Anthony com um olhar pesaroso. Mas será libertada em breve. Ela cumpriu 15 anos e 6 meses de pena. Ela está ansiosa por esse momento porque tudo o que ela quer é te ver novamente, te segurar nos braços e te dizer o quanto te ama. Essas palavras atingiram Nicholas diretamente no coração. Ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas uma pergunta ainda queimava em sua mente. O porquê você está aqui? Por que agora? Anthony olhou para baixo, visivelmente envergonhado. Eu fui um covarde, Nicholas. Não consegui impedir sua avó de cometer aqueles atos cruéis. Mas sempre observei de longe. E agora que a verdade está prestes a vir à tona, eu tinha que te encontrar, te contar a verdade. E tentar, da melhor forma possível, consertar os erros do passado. Nicholas sentiu uma tempestade de emoções tomar conta dele, mas sabia que tinha que enfrentar essa nova realidade. Quero vê-la, disse ele finalmente com determinação renovada. Anthony assentiu, um sorriso fraco e triste aparecendo em seu rosto. Iremos vê-la juntos, meu rapaz. Iremos juntos, e você descobrirá por si mesmo quem é sua mãe de verdade. No dia seguinte, Nicholas acordou com uma mistura de excitação e apreensão.
Passará a noite pensando na conversa com o avô Antoine e nas revelações chocantes que descobrira. Sua vida, que ele julgava bem estabelecida, parecia agora pronta para uma nova realidade. Ao descer para tomar café da manhã, encontrou Aisha e Malik já sentados à mesa, conversando baixinho. O amor e a devoção deles sempre foram uma âncora para ele, mas naquela manhã, ele se sentia dividido entre a lealdade aos pais adotivos e a necessidade de conhecer suas origens. Reunindo coragem, Nicholas sentou-se em frente a eles com o rosto sério. Pai, mãe, ele começou, tenho algo muito importante para lhes contar. Aisha e Malik se entreolharam preocupados. Sentiam que algo importante estava acontecendo. O que foi, querida? Perguntou Aisha com a voz suave carregada de ansiedade. Nicholas respirou fundo antes de continuar. Ontem conheci um homem que diz ser meu avô. O nome dele é Antoine. Ele me contou coisas sobre minha mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Malik apertou a mão de Aisha por baixo da mesa, pressentindo que a conversa estava prestes a tomar um rumo difícil. O que ele te disse? Malik perguntou calmamente, embora temesse a resposta. Nicholas olhou para baixo por um momento e depois continuou. Ele me disse que minha mãe nunca quis me abandonar, que ela foi forçada pela minha avó, que não suportava que sua filha tivesse um filho com um homem pobre, e que ela está presa há 15 anos, inocente. Ela será libertada em breve, e tudo que ela quer é me ver novamente. Aisha e Malik trocaram um olhar cheio de tristeza e compreensão. Sempre souberam que esse dia chegaria, mas não estavam preparados para enfrentá-lo tão cedo. Nicholas, sabíamos que seu passado te alcançaria um dia, disse Malik suavemente. Nunca quisemos esconder a verdade de você, mas tínhamos medo de te perder. Você nunca me perdeu, respondeu Nicholas com a voz carregada de emoção. Vocês são minha família, aconteça o que acontecer. Mas eu preciso conhecê-los, preciso entender de onde venho. Aisha, com lágrimas nos olhos, levantou-se e pegou Nicholas nos braços. Nós te apoiaremos, Nicholas. Seja qual for a sua decisão, estaremos lá para te ajudar. Malik se levantou e abraçou Nicholas calorosamente. Você não está sozinho nessa provação, meu filho. Iremos com você se quiser, ao encontro da sua mãe. Nicholas sentiu um peso ser tirado dos ombros. Sabia que a busca pela verdade seria difícil, mas com Aisha e Malik ao seu lado, sentia-se pronto para encarar esse novo futuro. Olhou para os pais adotivos com uma mistura de gratidão e determinação nos olhos. Obrigada, pai e mãe. Eu quero muito conhecê-la, mas também quero que vocês estejam comigo. Porque não importa o que eu descubra, vocês são minha família, e eu nunca quero perdê-los. No dia seguinte, os três partiram para encontrar Antoine. Prontos para enfrentar o passado juntos e construir um futuro onde Nicholas pudesse finalmente reconciliar suas origens e seu presente. A jornada até a prisão foi marcada por uma tensão palpável. Nicholas, Aisha e Malik, acompanhados por Antoine, atravessaram o campo em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Incerteza e excitação se misturavam enquanto Nicholas se preparava para reencontrar sua mãe biológica após tantos anos de ignorância e mistério. Ao chegarem, a prisão surgiu diante deles, austera e imponente, uma fortaleza de pedra que simbolizava a separação imposta a Cecily. Antoine guiou o grupo pelas pesadas portas de segurança e, após uma série de verificações, finalmente foi autorizada a entrar na área de visitas. Eles esperaram na sala de espera, com o coração de Nicholas batendo forte. Aisha e Malik estavam lá para apoiá-lo, e sua presença o confortava durante aquela provação emocional. Antoine, por sua vez, parecia preocupado, ciente de que aquele encontro seria o ápice de muitos anos de dor e arrependimento. A porta da sala de visitas se abriu e Nicholas viu uma mulher uniformizada conduzindo outra mulher até a mesa de visitas. Cecily, embora envelhecida pelos anos de prisão, ainda tinha um brilho de força e determinação nos olhos. Quando seus olhares se encontraram, Nicholas sentiu uma onda imediata de reconhecimento e ternura. Cecily sentou-se com o olhar fixo, os olhos pousados em Nicholas com uma emoção palpável. Antoine, com um gesto encorajador, convidou Nicholas a sentar-se à sua frente. A sala era pequena e simples, mas agora parecia carregada de um peso imenso, uma mistura de esperança e medo. Cecily, disse Antoine com a voz trêmula, este é Nicholas, seu filho. Cecily, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão para Nicholas. Sua voz estava cheia de pesar e gentileza. Nicholas, sinto muito. Eu nunca quis te deixar, nunca quis te machucar. Estou tão feliz por finalmente te ver depois de todos esses anos. Nicholas hesitou por um instante, depois estendeu a mão para segurar a da mãe. As duas mãos se tocaram, e uma onda de calor e tristeza tomou conta de Nicholas.
Ele olhou nos olhos de Cecily, tentando entender aquela mulher que tantas vezes imaginara. Por quê? Perguntou ele finalmente com a voz trêmula. Por que você me abandonou? Cecily olhou para baixo, uma dor profunda visível em seu rosto. Fui forçada a fazer isso pela minha mãe e por circunstâncias injustas. Eu era jovem, perdida e sem apoio. Sempre gostei de saber que você estava segura, mesmo que isso significasse perder você de vista. As palavras de Cecily estavam carregadas de pesar, mas também de um amor incomensurável. Antoine, observando a cena, virou-se para Aisha e Malik, que assistiam à conversa com silenciosa compaixão. Sempre soubemos que esse encontro seria difícil, mas acredito que agora podemos ver alguma forma de reconciliação e compreensão, disse Antoine calmamente. Segurando a mão de Malik, Aisha se virou para Nicholas, que parecia encontrar conforto na presença da mãe biológica. Embora ainda estivesse chateado, ele começava a enxergar alguma clareza em meio ao caos emocional. Quero que saiba, Nicholas, disse Cecily, olhando para o filho com os olhos marejados de lágrimas, que mesmo atrás destas grades, sempre pensei em você. Tudo o que desejo agora é que você seja feliz e esteja em paz. Nicholas assentiu, com os olhos marejados de lágrimas. Ele sabia que o caminho para a cura não seria fácil, mas aquele encontro era um primeiro passo rumo à compreensão e à reconciliação. Obrigado, mãe, ele sussurrou. Obrigado por estar aqui agora. A visita terminou com essas palavras carregadas de emoção. Ao saírem da prisão, Nicholas, Aisha e Malik se sentiram transformados. Eles confrontaram o passado e iniciaram um caminho rumo a um futuro onde os laços familiares poderiam ser reconstruídos, apesar das dificuldades. Antoine os acompanhou até a saída e enquanto caminhavam em direção ao carro, ele se virou para Nicholas. Você deu um grande passo hoje, meu filho. Sua mãe terá alta em 22 dias. Se estiver pronto, podemos marcar outra reunião para que ela possa começar a reconstruir a vida com você. Nicholas, olhando para o horizonte, voltou-se para seus pais adotivos e seu avô. Sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas estava pronto para encarar o futuro, com sua família ao seu lado. Para reescrever sua história e finalmente encontrar a paz que buscava há tanto tempo. O dia da libertação de Cecily finalmente chegou. Nicholas, Aisha, Malik e Antoine reuniram-se do lado de fora da prisão, ansiosos, mas determinados. Cecily atravessou os portões da prisão com o rosto marcado pelos anos, mas os olhos brilhando com um vislumbre de esperança. Nicholas caminhou em sua direção com o coração disparado. Mãe, ele sussurrou, tomando-a nos braços. Cecily desatou a chorar, abraçando o filho, como se quisesse compensar todos aqueles anos perdidos. Aisha e Malik assistiram à cena emocionados, gratos por Nicholas ter conseguido reencontrar a mãe, mesmo depois de tanto tempo. Bem-vinda de volta, Cecily, disse Antoine suavemente. Estamos todos ansiosos para ajudar você a reconstruir sua vida. Cecily, com os olhos ainda marejados, assentiu, agradecida. Sabia que o caminho para a reabilitação seria difícil, mas sentia-se pronta, cercada por pessoas dispostas a apoiá-la. De volta a casa, a reintegração de Cecily ao cotidiano da família foi um processo delicado. Nicholas decidirá passar o máximo de tempo possível com ela, querendo compensar todos os anos que ela perderá. Passaram horas conversando, compartilhando histórias do passado e imaginando um futuro juntos. Cecily estava lentamente começando a recuperar seu entusiasmo pela vida. No entanto, nem tudo era tão simples. Memórias dolorosas da prisão de Cecily e da vida difícil que ela levará ressurgiam de tempos em tempos, causando momentos de tensão entre ela e Nicholas. Havia coisas não ditas, feridas profundas que não podiam ser curadas da noite para o dia. Certa noite, enquanto todos estavam reunidos ao redor da mesa para jantar, Nicholas respirou fundo antes de fazer uma pergunta que o incomodava há muito tempo. Mãe, o que aconteceu mesmo? Como você foi parar na prisão? Cecily baixou os olhos, o rosto escurecido pela lembrança daquele trágico acontecimento. Era uma história de traição, mentiras e poder, respondeu ela suavemente. Fui injustamente acusada de um crime que não cometi. Tudo foi orquestrado pela minha própria mãe, que queria se livrar de mim para pagar o que ela considerava uma vergonha. Nicholas sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. Como uma avó podia fazer uma coisa dessas? Mas ele também viu a dor nos olhos da mãe e compreendeu que ela havia sofrido muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Eu acredito em você, mãe, disse ele suavemente. E quero te ajudar a seguir em frente. Nos dias que se seguiram, Nicholas, com a ajuda de Antoine, tomou medidas para que os antecedentes criminais de sua mãe fossem revisados. Sabiam que levaria tempo, mas estavam determinados a provar sua inocência.
Enquanto isso, a família trabalhava para criar uma nova dinâmica. Cecily e Aisha, após um começo hesitante, começaram a se conectar. Passaram tempo juntas, trocando receitas, discutindo seus respectivos passados e se conhecendo como mulheres que superaram grandes desafios. Malik, por sua vez, se aproximou de Nicholas, compartilhando com ele sua experiência como pai e os desafios que enfrentou ao criar um filho que não era seu. O relacionamento deles foi enriquecido por essa nova compreensão mútua, e Nicholas percebeu o quanto Malik havia sido um pai amoroso e solidário, apesar das circunstâncias difíceis. Finalmente, após meses de trabalho árduo, a verdade veio à tona. A acusação contra Cecily foi retirada e seu nome foi limpo. Foi um momento de alívio e triunfo para toda a família. Enquanto comemoravam juntos a vitória, Nicholas falou: "Todos nós passamos por tanta coisa, mas o que eu levo é que somos mais fortes juntos. Construímos uma família que, apesar dos obstáculos, permanece unida. E tenho orgulho de cada um de vocês." Cecily, com lágrimas nos olhos, abraçou seu filho. "Obrigado, Nicholas. Obrigado por me dar um motivo para acreditar num futuro melhor." A vida voltou ao normal, mas com um novo sopro de vida para Cecily. Sua libertação marcou não apenas uma virada em sua vida pessoal, mas também em seus negócios. Durante sua prisão, seus negócios foram administrados por um companheiro de confiança, um homem chamado Felipe, que sempre acreditou em sua inocência. Sob sua orientação, os negócios de Cecily não apenas sobreviveram, mas prosperaram, alcançando patamares inesperados. Todos os meses, Cecily recebia relatórios detalhados sobre a situação de seus negócios e ficava impressionada ao descobrir o quão bem-sucedidos eles haviam se tornado. Um dia, enquanto revisava os últimos relatórios financeiros, teve uma ideia. Ela se virou para Nicholas, Aisha e Malik, que estavam na sala de estar, desfrutando de um momento de paz e tranquilidade. "Tenho pensado em tudo que você fez por mim e por Nicholas", disse ela suavemente. "Você me recebeu com tanta generosidade e amor, sem nunca impor condições. E por isso serei eternamente grata. Mas chegou a hora de retribuir o favor." Nicholas olhou para ela com curiosidade, enquanto Aisha e Malik trocaram um olhar intrigado. "Ao longo dos anos, meus negócios prosperaram e me vi com uma fortuna que jamais imaginei", continuou Cecily. "Tomei uma decisão. Quero dar metade da minha fortuna a vocês, Aisha e Malik. Vocês cuidaram do Nicholas por 15 anos, e quero que saibam o quanto isso significa para mim. Vocês são a família que eu nunca tive, e quero que possam aproveitar o que a vida tem a oferecer." Aisha levou a mão à boca em choque. Malik, normalmente calmo e controlado, teve dificuldade para encontrar as palavras certas. "Cecily, isso é incrivelmente generoso", gaguejou ele. "Mas nunca fizemos isso pelo dinheiro. Nicholas é nosso filho, e isso é tudo o que importa para nós." "Eu sei disso", respondeu Cecily com um sorriso terno. "É exatamente por isso que quero lhe agradecer desta forma. Você deu a Nicholas o amor e a segurança que eu não pude oferecer a ele. Esta quantia permitirá que você realize seus sonhos, faça o que sempre quis sem se preocupar com restrições financeiras." Nicholas, tocado pela decisão da mãe, voltou-se para Aisha e Malik. "Mamãe tem razão. Você sempre deu tudo por mim, e agora é a nossa vez de retribuir o que você merece." Após um momento de reflexão, Aisha falou com lágrimas nos olhos. "Cecily, este é um presente inestimável. Aceitamos com gratidão, não pelo dinheiro em si, mas porque vem de você. Mostra o quanto você se importa conosco, e nos sentimos honrados por fazer parte da sua vida." Malik assentiu em aprovação. "Usaremos esse dinheiro para ajudar os necessitados, assim como ajudamos o Nicholas. Queremos que sua generosidade sirva para espalhar ainda mais amor e apoio ao nosso redor." Cecily sorriu, comovida com a resposta das amigas. Ela sabia que sua decisão era certa e que aquele ato de generosidade fortaleceria ainda mais o vínculo entre elas. Com esse novo começo, Cecily decidiu relançar seus negócios, mas desta vez com uma perspectiva diferente. Ela planejava direcioná-los para projetos sociais, apoiando causas que lhes são caras, como educação e apoio a famílias em dificuldades. Aisha e Malik, por sua vez, usaram parte da fortuna para criar uma fundação em homenagem a Cecily, dedicada a ajudar crianças órfãs e jovens problemáticos, oferecendo-lhes as mesmas oportunidades que haviam dado a Nicholas. Juntos, construíram um futuro brilhante, onde amor, redenção e solidariedade eram as palavras-chave. Cecily, finalmente livre e cercada por sua nova família, olhava para o futuro com otimismo, pronta para enfrentar os desafios que viriam, forte em seu passado, mas ainda mais, no amor inabalável que os unia a todos.
Esta história nos lembra da importância da aceitação, da tolerância e do poder do amor na construção de uma família. Não importa de onde viemos ou as diferenças que nos separam, é a gentileza e a humanidade que criam os laços mais profundos.